É com renovado gosto que estamos a trazer o Vamos Conversar, a parceria Rádio Clube de Angra, Casa de Saúde de São Rafael. Vem cá muitas vezes o psicólogo Dr. Ricardo Brasil, a quem começo por cumprimentar mais uma vez. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Foi recebido efusivamente, sentiu a minha alegria ao vê-lo após algum tempo de ausência. Ora bem, vamos então falar do dia que hoje se celebra, o Dia do Estudante, e estudantes estes que têm desafios neste mundo atual que não têm muito a ver com as pessoas da minha geração e talvez até da geração do Ricardo, não é? Sim, sem dúvida. A minha geração talvez é aquela que começa a lidar com os telemóveis, por exemplo. É talvez a nossa primeira geração que começa a ter acesso a esses dispositivos que hoje em dia são parte integrante das famílias e são parte integrante do cotidiano de cada um, e sem dúvida nenhuma que estão nas casas de quem nos possa estar a ouvir. E sem dúvida nenhuma também que nas casas de quem nos possa estar a ouvir, e se têm filhos adolescentes, algumas delas, não vou dizer todas, mas maioritariamente vão ter algumas, vamos lhe chamar, desafios a lidar com o tempo que os filhos vão passar ao ecrã ou que passam ao ecrã, e com a dificuldade deles largarem os dispositivos em determinados contextos familiares, como jantares, como festas, etc. E no dia a dia, na hora de ir para a cama. E isso é um dos assuntos que mais me chega em consulta, que é a rejeição do jovem em deixar o telemóvel fora do quarto para poder ir dormir, para poder descansar, para poder estar com energia no próximo dia. E tem sido um desafio. Ainda hoje, há coisa de uns 15 minutos, falava com uma colega de trabalho que me abordou no internamento pediu uma opinião sobre a sua filha relativamente ao uso do telemóvel e ao impacto que está a ter na relação dela com a sua filha. E sem dúvida que é um dos grandes desafios dos pais hoje em dia, que é saber transmitir aos filhos o autocontrole que eles necessitam para tomarem decisões na sua vida e não estarem tão dependentes do contacto com o outro como estão hoje em dia, porque antes nós acabávamos as aulas, íamos para atividades extracurriculares como treinos, conservatórios, etc. Mas depois chegávamos a casa e estávamos com a nossa família e acabava. Os nossos amigos víamos amanhã. Hoje em dia há quase 24 horas de contacto e as pessoas, quando deixam de ter ou quando são privadas de ter acesso a esse contacto, podem, como é que eu vou explicar, não é descompensar, mas vão ficar mais alteradas, sem dúvida nenhuma, e pode vir aí a ansiedade e as alterações de comportamento que advêm nisso. É sempre, como é que eu vou explicar, interessante falar sobre as tecnologias que hoje em dia também já estão nas escolas. Este é o primeiro ano letivo que há manuais que deixam de ser utilizados com livros e passam a ser utilizados com tablets. Acabou-se o problema das mochilas muito pesadas, não é? Sim, indubitavelmente é uma realidade que já não vai ser tão visível nos próximos tempos. Agora é sem dúvida nenhuma também não vou dizer um perigo, mas vou dizer que a beleza da leitura poderá ficar afetada se for colocada numa prateleira. E acho que há tempo para tudo e há maneiras para tudo, mas era interessante continuar a incentivar, por exemplo, o manuseamento de um livro, não é? E depois a caligrafia, já reparou que há uns anos para esta parte cada vez se escreve pior, a caligrafia está muito mal. Sim, indubitavelmente, porque eu noto até na minha geração para a geração da minha avó. Minha avó tem uma letra que parece que foi feita era um trabalho de pulso também, não é? Era? Tinha que rodar a mão. Lindíssima, e a minha caligrafia, mas eu também não sou exemplo para isso. O pessoal médico já sabe. Sim, mas da minha geração há caligrafias bonitas, mas nunca com aquele requinte e com aquele cuidado e com aquela beleza que tinham os mais antigos.
Muito bem, está então posto este assunto dos estudantes, dos desafios, não só deles, mas dos pais, e é o que toda a gente que nos está a ouvir esta hora quer ouvir da boca de um psicólogo. O pai aqui tem mesmo o papel preponderante de fixar hora para acabar de utilizar o seu filho, utilizar o telemóvel, não é melhor? Não, sem dúvida, eu acho que o jovem deve ser sempre incluído no processo de tomada de decisão, e quando assim o é mais fácil para todos. Chegar a um acordo, não é? Que seja bom para todos, mas que seja funcional, porque nós queremos funcionalidade nas famílias, e para termos funcionalidade nas famílias precisamos de um bom ambiente, e precisamos também, sem dúvida nenhuma, que o jovem se sinta bem com ele próprio e no meio onde está. E para se sentir com ele próprio e no meio onde está, hoje em dia, o contacto com os outros nas redes sociais é uma realidade. Contudo, tem de haver um equilíbrio, não é? Tem de haver um equilíbrio para que o estudo não possa ser afetado, etc. Uhum. E é importante também nós referirmos que a maior parte dos jovens é saudável e passa pela escola com uma saúde mental muito positiva. Mas também é importante referirmos que a maior parte dos jovens hoje em dia tem dificuldade em lidar com a dependência do telemóvel. E já vem tendo essa noção, atenção. Em idades ali, 7º, 8º, 9º, é mais difícil ter essa percepção, porque há uma imaturidade também maior, e devido a essa imaturidade também o juízo crítico não é tão desenvolvido quanto será no final da adolescência, princípio da vida adulta. E portanto aí o que ir aproximando, não é, que os nossos jovens de hoje já vêm há algum tempo a tentar impor, pode surgir de uma forma mais frequente. Muito bem, ainda a falar da juventude, mas também de algumas alterações de humor. Aliás, já era expectável durante a pandemia que quando aquele clima passasse, aquele clima de fechamento em casa, e não só, porque a doença mantém-se, já se esperava que alguma coisa ia ficar diferente no antes e no pós-pandemia. Relativamente aos jovens, sente que há uma mudança de humor por causa da excitação das festas que aconteceram depois do período da pandemia? Sim, eu em voz off lançava atenção, isso é uma teoria minha, vale o que vale, mas acho que não estou muito longe da realidade, porque nós todos passámos um período de grande desgaste com o confinamento, etc., expostos a uma realidade completamente diferente. Ainda hoje em dia tenho algumas pessoas em consulta que estão a trabalhar o impacto do confinamento e da dificuldade em lidarem com aquilo, e portanto é importante que as pessoas percebam que isso ainda existe. Há muita gente que ficou com a sua saúde mental alterada com a privação da liberdade e digamos assim, com a falta de poder de escolha e de autodeterminação, porque nos vimos naquela altura cingidos às limitações que tínhamos. E o verão passado as pessoas já conseguiram relaxar mais um bocadinho, umas mais do que outras, mas este verão é o primeiro verão com o retorno das festas. As festas de freguesia, as festas da cidade da Praia e da cidade de Angra do Heroísmo, e portanto nós tivemos aqui São Joanino, as festas da Praia, várias festas de freguesia. Uhum. E N festivais que aconteceram este ano e eventos diferentes, etc. O que é que acontece? O que eu notei na população em geral, e comigo mesmo também, foi nós tentámos aproveitar e ir ao máximo de coisas possível, e houve uma sede de cultura, uma sede de socialização muito significativa, que fez com que nós todos tivéssemos um verão, se calhar, com picos de humor muito, muito altos e com muita excitação e muita adrenalina, etc. E quando há o final das festas, que coincide com o fim do verão também, em que já normalmente é difícil para alguns perfis, uns mais do que outros, não é? Mas a alteração das estações tem um impacto muito significativo no humor das pessoas. Este ano em particular, eu posso dizer sem dúvida absolutamente nenhuma, desde que eu sou psicólogo, que nunca tive tanta procura no mês de outubro como tive este ano. Uhum. Houve semanas em que nós chegámos a ter 10 pedidos de ajuda, e portanto é muito significativo. Foi muito significativa a alteração de humor que notei. Ainda ontem, a falar com uma amiga, ela dizia-me que mas Ricardo, explica o que é que se passa para aí, que neste mês de outubro toda a gente à minha volta ruiu, e eu noto as pessoas todas, as minhas amigas todas mais tristes, mais mal, exatamente, e eu expliquei exatamente aquilo que eu estava aqui a dizer, porque é o que eu acho que acontece. As pessoas
tiveram muita dificuldade em fazer esse switch do calor do verão, da alegria, da excitação, etc. E perceber que agora vai haver menos diversão, pelo menos menos eventos, etc. Porque a nível do nosso humor, nós temos também aqui sempre conhecido essa predisposição para isso. Não é à toa que é nas mudanças de estação também onde há mais suicídios. E temos aqui, até nos Estados Unidos da América, por exemplo, há um termo muito conhecido que é o Winter Blues, que se fala exatamente da depressão sazonal e que pode afetar profundamente o dia-a-dia da pessoa de uma forma até quase incapacitante. É muito comum aqui no outono, na mudança do outono também para o inverno, e lá está. É difícil as pessoas, alguns perfis se adaptarem, porque também temos menos contacto com a luz solar, há menos produção de alguns neurotransmissores, há uma redução da produção da serotonina, e isso faz tudo aqui. Então, alguns aqui comportamentos diferença. são explicáveis pelo organismo mesmo, há mesmo falta de qualquer substância, não é? Não é só exatamente. cisma, como se costuma dizer. Lá está, isto são aqui investigadores que lançam, obviamente, aqui estas conjunções e que nos dizem exatamente que pode estar diretamente relacionado com uma menor exposição ao sol, porque isto faz com que haja também uma menor produção de serotonina e melatonina. Melatonina é o hormónio que nós produzimos quando dormimos. Dormimos mais, produzimos mais melatonina; dormimos menos, produzimos menos melatonina. Por exemplo, fazer no inverno períodos de um suplemento natural de melatonina, por exemplo, é muito bem pensado para quem, por exemplo, tem insónias, sabendo que a melatonina não vai ter um efeito imediato logo no dia, mas um mês a fazer esse suplemento pode fazer até com que as pessoas consigam regular o sono de outra forma e consigam compensar esta menor produção que acontece nesta alteração de humor. De humor, exatamente. E vem sempre no final de uma conversa deste tipo a questão de saber distinguir o que é estar-se triste ou estar-se deprimido, não é? E quando procurar ajuda, se um profissional, se um bom amigo pode resolver. Não, claro que sim. Aliás, um bom amigo pode resolver muita coisa. É interessante e acho que é um dos maiores suportes que uma pessoa pode ter na vida, é ter um bom amigo que esteja ali ao lado quando for preciso, e vice-versa, não é? Acho que a amizade é pautada por isso, e os amigos somos nós que os escolhemos, e se os escolhemos ter ao pé de nós, por alguma razão é. E sem dúvida nenhuma que há muitas, e outro dia em conversa também com uma pessoa minha conhecida, ela dizia-me assim: não percebo, porque é que toda a gente agora quer ir fazer terapia? As pessoas conversem mais uns com os outros, conversem mais com os amigos, que se possam abrir mais, porque as pessoas não se abrem tanto como deveriam abrir-se. O que é que se passa com elas? Como é que vai? Que as pessoas muitas das vezes não gostam, não querem passar ao outro, mesmo que seja o amigo que estão mal, porque não querem que olhem para eles de uma forma vulnerável. Mas isso é um erro. É por aí que nós continuamos e podemos ser saudáveis. É partilhar com aqueles que estão à nossa volta o que sentimos, e o que sentimos nem sempre é bom, e não há problema nenhum nisso. O problema é que se nós não partilharmos o que de menos bom sentimos, porque aí sim nós vamos guardar essas emoções para nós e vamos internalizar essas emoções e sentimentos e vamos psicossomatizar. O que é isto? Vamos ter sintomas físicos derivados de um pensamento, de uma emoção que não resolvemos. Que podia ter sido resolvida se exposta à pessoa certa. Mas também as redes sociais, mais uma vez aqui, a terem o seu papel, não é? Que está na moda, estar sempre muito bem disposto e bem aparentado. Ninguém está triste nas redes sociais, toda a gente tem uma vida felicíssima e é tudo espetacular. A não ser quando se manda um ou outro recado pelas redes sociais. Também agita um bocadinho, também faz falta, não é? Mas pronto, não fugindo à questão que me colocou da terapia ou de conversar com um amigo e percebermos, pronto, é claro que se essa abertura com os nossos amigos, com a nossa família, mesmo assim não for suficiente, ou seja, se nós estar triste é normal e é bom estar triste às vezes para nós podermos nos desenvolvermos a nível pessoal, podermos definir estratégias de adaptação à realidade onde vivemos e podermos, sem dúvida nenhuma, tomar melhores decisões. É importante estarmos tristes, é importante percebermos e nos lermos mediante a nossa tristeza. A nossa tristeza vai nos levar ao fundo algumas vezes, mas também vai nos fazer mudar, vai nos fazer olhar para a vida de outra forma, olhar para o futuro e perceber assim: é isto que eu quero para a minha vida. Porquê é que eu estou triste? Okay? O que é que eu posso fazer
para deixar de estar triste. Consigo resolver isto sozinho, sozinha? Sim. Não consigo? Ok. Então a quem é que eu posso recorrer? O que é que eu posso fazer? E isso é importante nós percebermos, porque se nós estivermos tristes muitas vezes, com muita frequência, com alguma intensidade, durante algum tempo, aí sim se calhar precisamos de uma ajuda profissional. Estar tristes ocasionalmente com alguma coisa é normal e é saudável. Sabe que ultimamente chegam-nos aqui ao nosso correio eletrónico muitos cantores com vontade de mostrarem o seu trabalho. Também tive a oportunidade de entrevistar outros, e o discurso atualmente é quase sempre o mesmo. Durante a pandemia, eu que antes pertencia a uma banda e que andava por aqui e por ali, durante a pandemia eu olhei para mim próprio e agora quero cantar as minhas emoções. Isso de facto também é um fenómeno que está associado à pandemia, mas quando olhamos para nós nem sempre gostamos muito do que vemos, não é? E talvez daí resulte alguma tristeza. Não, sem dúvida, e a pandemia teve um papel desafiante para todos, porque tivemos mais tempo para pensar, daí terem acontecido muitos divórcios e as pessoas conseguiram sair de algumas vidas que se calhar iam ser muito tristes, estavam acomodadas, era o que os outros se calhar queriam para elas, era o que esperavam delas, era que eles continuassem naquelas vidas. E na pandemia as pessoas tiveram muito tempo para refletir, muito tempo para pensar em si, para pensar naquela realidade, passaram mais tempo com as pessoas que estavam à volta delas e pensaram assim, bem, não é isto que eu gostaria para o resto da minha vida. Portanto é importante nós percebermos que tudo é possível de ser feito na vida, e temos é que entender o seguinte: ninguém tem de ser infeliz para o resto da vida só porque os outros gostavam que eles ficassem nas situações, por exemplo. Nós temos é que perceber que estamos num percurso muito curto e que podemos reestruturá-lo sempre que for necessário. Pois, isso estava aqui para mais uma conversa, mas vamos agendar para a semana. Aliás, há aqui várias ideias que me estão a surgir, mas também sei que o Ricardo, a sua vida não é esta, tem mais que fazer, claro, tem mais gente para atender. E aproveito também para mandar aqui um abraço ao meu grande amigo Miguel Azevedo, que me mandou um SMS aqui durante aqui a entrevista. E, portanto, atrapalhou aqui um bocadinho a concentração. Obrigada, Miguel. Sei que me está a ouvir, portanto mando-lhe aqui um abraço em direto também. Pronto, uma vez mais, obrigada por este bocadinho, e até para a semana. Que a Casa de Saúde tem para a comunidade.